Por sentar, irmãos. Amados, abramos a palavra do Senhor no Salmo 23. Nós temos caminhado, irmãos, por esse salmo, na nossa exposição sequenciada do Saltério. Chegamos ao Salmo 23 e temos esticado algumas exposições, destrinchado alguns pontos importantes dele que nós perderíamos se tão somente passássemos por cima em uma única exposição. Salmo 23. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez ao nosso Senhor. Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, nessa peregrinação, nesta era, nos achegamos a Ti no Teu culto público. Mais uma vez, Senhor, a Tua palavra está aberta diante de nós e ela nos será pregada, Senhor. O chamado externo será feito à nossa alma. Nós clamamos, Senhor, que Teu Espírito opere o chamado interno em nosso coração, nos inclinando para Ti. Que Ele nos instrua, que Ele nos console, que Ele nos repreenda, que Ele nos fortaleça através da Tua palavra, que é poderosíssima, Senhor. Pela Tua palavra, Senhor, Tu trouxeste o mundo à existência do nada, Senhor. A Tua palavra nos diz que pela Tua palavra Tu sustentas todo esse mundo em sua complexidade e beleza, pela Tua palavra. Pela palavra encarnada, que é Cristo, Tu redimiste o mundo. Pela palavra, Senhor, o Senhor santifica o Teu povo. É por isso, Senhor, que nós não temos dúvida que na adoração a Ti, o Teu culto deve ser cheio da Tua palavra. Que ela seja lida, que ela seja pregada, que ela seja cantada, que ela seja orada e as orações sejam feitas a partir dela. Agora, Senhor, na pregação dela, venha a nós, Senhor. Não há aqui, não é um mero exercício intelectual, Senhor, mas é um exercício da nossa alma em comunhão contigo. E por isso precisamos, Senhor, da Tua operação sobre nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa é a quarta exposição no Salmo 23. E nós temos visto a beleza desse salmo, em especial uma coisa. A mensagem central dele no que diz respeito ao Evangelho. Dentro desse grupo de salmos que nós já explicamos para a igreja, esse pequeno grupo dentro do livro 1, Salmo 20, 21, 22, 23, 24, há um pequeno esquema, uma pequena exposição do Evangelho e da obra de Cristo. E o Salmo 23 é justamente o salmo que nos retrata justamente o pós-morte de Cristo e a sua caminhada para ser recebido na glória e toda a sua confiança no Pai como seu pastor, que lhe conduz pelo vale da sombra da morte, que lhe restabelece e lhe recebe no gozo eterno. Vimos que Cristo tem Deus Pai como seu pastor, Ele, Cristo, na condição de mediador, para que nós pudéssemos ter a Deus como nosso pastor, para que Ele mesmo pudesse ser o nosso pastor. Nós vimos também aqui, irmãos, que quem tem Deus e Cristo como seu pastor tem inúmeros benefícios como suas ovelhas. E desde então nós temos destrinchado esses benefícios, como que uma pulseira de diamantes, nós estamos pegando um diamante vez após vez e vendo quais são os benefícios que as ovelhas de Cristo têm da parte dele como seu pastor. Nós vimos o cuidado temporal dele, nós vimos ele provendo comida, provendo água,
também isso no sentido espiritual. Vimos que ele socorre a nossa alma, refrigerando-a. Vimos, irmãos, que ele nos conduz na justiça, no caminho da santidade. Agora, queridos, nós vamos ver mais um benefício das ovelhas de Cristo, que está posto aqui no versículo 4. Veja, por favor, comigo novamente. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Qual é o benefício, irmãos, que as ovelhas de Cristo têm da parte dele? Elas podem ter certeza que Cristo estará com elas nos momentos mais difíceis que elas estiverem peregrinando nessa terra. Esse pastor estará com suas ovelhas quando elas estiverem passando pelo vale da sombra da morte. Eu quero que, primeiramente, irmãos, aqui nós consideremos o que é esse vale da sombra da morte que o texto está se referindo aqui, irmãos. O pastor deve dar comida, como nós já vimos, o pastor deve prover água, boa água, porque as ovelhas não tomam qualquer água, qualquer forma de disposição da água. O pastor, ele vai ajudar as suas ovelhas quando elas estiverem abatidas. Nós vimos tudo isso que é papel do pastor. Mas das funções básicas dos pastores é guiar as suas ovelhas. E comumente, irmãos, esse movimento de sair de um pasto para outro pasto tem por causa algum problema que inviabiliza o cuidado das ovelhas naquele pasto. Pode ser porque o pasto já não é tão abundante, ou que o período, que o clima daquela região está mais seco, ou que as pastagens se secaram, ou até mesmo um enxame de moscas de nariz, como é chamadas. Elas podem atrapalhar aquela região e o cuidado com aquelas ovelhas. Qualquer coisa, irmãos, que inviabilize o bom cuidado das ovelhas levará o pastor a tirá-las de um campo, de um pasto e conduzi-las para um outro. Ele vai fazer isso, porque ele tem de cuidar das suas ovelhas. Então, irmãos, eu quero que você preste bem atenção nessa verdade aqui que está por trás desse fato. O pastor sempre fará esse movimento de tirar as suas ovelhas de um canto e levar para o outro, para um pasto melhor, para o benefício delas. Um pastor, ele não vai forçar as suas ovelhas desnecessariamente. Então, se ele tira as suas ovelhas de um pasto para levar para outro, se ele faz esse movimento, não tenha dúvida, inequivocamente, é porque ele quer colocar as suas ovelhas em uma condição melhor do que aquele pasto na qual elas estavam. Porém, entendendo isso aqui, irmãos, vem um fato que o texto nos diz. Nesse movimento, irmãos, muitas vezes para você sair de um pasto que era bom, mas agora já não é bom, e eu preciso levar as ovelhas para um outro pasto, às vezes uma altitude maior, dependendo se for período de clima, de seca, por exemplo, ou mais distante, simplesmente porque eu quero me afastar de alguma praga que deu naquela região. O pastor tem que conduzir as ovelhas por lugares que são tenebrosos, que são amedrontadores, passando até mesmo por vales sombrios, de pouca iluminação, com solo que não é tão firme, com a presença de outros animais, que tudo isso assusta as ovelhas, faz com que elas fiquem temerosas. Porém, queridos, em tudo isso, nós precisamos também entender que não tem como conduzir as ovelhas para um lugar melhor se não for passando por vales da sombra da morte. O pastor, ele vai conduzir essas ovelhas sempre para um lugar melhor. Para conduzir, ele vai ter que passar por vales. Não tem como ter melhores pastos sem ter os vales. Não tem como evitar os vales. Da mesma forma, irmãos, Deus, como pastor, ele conduzirá o seu povo por vales, a fim de nos levar a uma melhor pastagem. Da mesma forma, irmãos, nós encontramos isso com Cristo.
Cristo foi conduzido pelo vale da sombra da morte, pelo próprio Pai. Quem foi que estabeleceu a cruz? Quem foi que enviou o seu Filho para morrer pelo seu povo, pelas suas ovelhas? Foi o Pai. Só que isso não foi à toa, irmãos. Cristo ele foi conduzido do estado de humilhação para o estado de glória e passou pelo vale da sombra da morte. Ele saiu desta era e herdou a glória como mediador, mas ele teve de passar pelo vale da sombra da morte. E como em tudo, irmãos, que o nosso mediador faz, ele passou para que eu e você pudéssemos passar tranquilamente, com segurança de que o Senhor alcançaria todos os fins que ele intenta em nos enviar para o vale, irmãos. Portanto, queridos, da mesma forma, Deus nos fará passar por vales para nos levar para lugares melhores. Agora, meu irmão, não pense que nos levar para lugares melhores seja meramente em situações temporais. Então, já sei, pastor, eu estou passando por esse aperto financeiro, é porque o Senhor vai me colocar agora aqui sobre a carne seca e eu vou prosperar e vai cair dinheiro até dizer chega. Não necessariamente. Ele nos fará passar pelo vale da provação para nos conduzir ao pasto da fé amadurecida. Ele nos fará passar pelo vale da angústia para nos conduzir ao pasto do consolo. Ele nos fará passar, irmãos, pelo vale da doença para nos conduzir ao pasto da dependência, da gratidão e do desprendimento deste mundo. Ele nos fará passar, irmãos, pelo vale da decepção com as coisas desta era, para nos conduzir ao apego irrestrito somente a Ele. Ele nos fará passar pelo vale do risco de morte ou do luto, para nos conduzir ao pasto da certeza da salvação, de que morrer é lucro e que todo o nosso consolo vem somente dEle. Ele também, irmãos, nos fará passar pelo vale da morte, a morte física, para que nós possamos ser conduzidos a um pasto do gozo eterno, do desfrute da sua presença bendita e a ausência total do pecado. Ele vai nos tirar de uma condição que é sempre pior, para nos levar a uma condição que é sempre melhor. Só que entre um e outro haverá os vales. Vales chamados aqui de sombra da morte. Assim como não há glória, irmão, sem humilhação, assim como não há vitória sem cruz, nem vida sem morte, não há melhores pastos sem o vale da sombra da morte. Esse é o caminho do Evangelho. Esse é o caminho da santificação. É assim que o nosso pastor age, irmãos. Por que ele faz isso? Alguém poderia pensar. Uma ovelha talvez nova poderia pensar assim, mas pastor, por que esse nosso supremo pastor simplesmente não facilita as coisas para nós? Não nos faz passar por isso? Primeiro, querido, que é próprio do nosso contexto em queda, a realidade dos vales. Isso é claro quando você olha para o próprio Cristo. Se somos herdeiros de Deus, somos co-herdeiros com Cristo. Se vamos herdar a glória com Cristo, nós também vamos herdar as provações, as angústias, as aflições, os sofrimentos. É o fluxo do Evangelho, irmãos. Por que Deus faz isso, então? Primeiro, queridos, para que nós tenhamos uma experimentação do cuidado desse pastor. É no vale da sombra da morte, irmãos, que nós saímos da ciência do fato de que ele é pastor, que ele cuida de mim, tarará, 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 para a experimentação do fato. Eu não simplesmente sei, quando eu passo pelo vale da sombra da morte, que ele é pastor. Antes do vale da sombra da morte, eu posso recitar o Salmo 23, eu posso declamar o Salmo 23. Mas quando eu passo pelo vale da sombra da morte, ele sai do fundo da minha alma. Conta-se justamente uma história
em que uma pequena aldeia, vilarejo protestante, fizeram um concurso de poesias e declamações, e um jovem muito capaz, muito eloquente, fez uma excelente declamação do Salmo 23. E a plateia foi à loucura, com talento, com a capacidade de entonação de voz, de organização do tempo. Aplausos de pé. Logo em seguida, vem um senhor, vivido na caminhada com o Senhor. E ele declama o Salmo 23. Não com muitos recursos poéticos e estéticos, não. Ao final da sua declamação, a plateia estava em prantos. Qual a diferença? O jovem, com toda a sua boa intenção, ele só sabia, teoricamente, o Salmo 23. Aquele senhor, ele declamou do fundo da sua alma, porque ele tinha experimentado o cuidado desse pastor. Meu irmão, Deus vai nos conduzir, Deus vai lhe conduzir pelo vale da sombra da morte, para que você possa não simplesmente dizer como um conhecimento teórico, ele é meu pastor e cuida de mim. Não, você vai dizer com a sua alma, ele cuida, ele cuidou e ele cuidará de mim. Eu sei disso, eu experimentei isso. Deus nos fará passar, irmãos, para experimentarmos mais do seu cuidado. E nós não teremos meramente um conhecimento teórico, mas um conhecimento experiencial do seu cuidado pastoral. Mas ele também faz isso, irmãos, para tirar frutos de nós, como seu povo. Esse vale aqui, irmãos, ele é descrito em termos bem aterrorizantes, como o vale da sombra da morte. É tão aterrorizante que a ideia é que a morte espreita esse vale a todo instante. Como se a cada passo que você pudesse dar, a morte estivesse ali eminentemente próxima a você. No contexto de ovelhas, um animal feroz, um buraco no qual eu possa cair, uma planta na qual eu posso ficar preso e não sair, entalado. Todo tipo de coisa assustadora, irmãos. Todavia, irmãos, curiosamente, a vida e a Escritura nos mostra, queridos, que é nos vales que Deus também tira os frutos do seu povo. As uvas, irmãos, de bons vinhos, elas costumam ser produzidas em altitudes. Mais ou menos a média e mínima para cima, 500 metros de altitude para cima. Porém, há algumas exceções. E nós temos uma delas aqui no Brasil. É o Vale do Rio São Francisco. Ele tem ali cerca de mais ou menos 350 metros. Bem diferente, bem discrepante do padrão usual para fazer uvas. Mas é justamente lá, irmãos, que são produzidas as mais ricas variedades de uvas para os vinhos brasileiros, irmãos. São uvas de vinho tinto, como a Chirral, Cabernet Sauvignon, são uvas de vinho branco, dos mais conhecidos, Moscatel, Chardonnay, Sauvignon Blanc. Várias uvas maravilhosas, produzidas em um vale. E aí, queridos, quando nós nos voltamos para a Escritura Sagrada, Deus chama recorrentemente o seu povo de sua vinha, da qual Ele quer tirar bons frutos, boas uvas. Ele fala isso no Salmo 80, verso 8, Cantares 8, 12, Isaías 5, 7, Jeremias 12, 10. Vocês são minha vinha e eu vou trabalhar para lhes tirar bons frutos, nem que seja colocando a minha vinha por um instante no vale, para ali com aquele solo você poder frutificar para mim. Deus produzirá bons frutos no seu povo, irmãos, no vale. É por isso que Ele nos envia para lá. Ele quer tirar bons frutos de nós. Mas Ele também nos envia para lá, irmãos, para oração. Quando Deus nos conduz pelo vale da sombra da morte, irmãos, Ele intenta, e de fato Ele vai tirar isso do seu povo, mais orações. Nós nunca oramos tanto, irmãos, do que quando nós estamos no vale da sombra da morte. Quando nós estamos nas campinas, nós não oramos. Nunca nós buscamos tanto a Deus do que quando nós estamos no vale da sombra da morte. Os nossos suspiros saem mais rapidamente para Deus ali do que nas campinas ensolaradas. É por isso que Ele nos leva para o vale. Para que sim, aterrorizados,
assustados com tudo que está passando, nós busquemos Ele mais. E ainda, irmãos, pode ser dito que o Senhor nos leva para os vales para proporcionar em nós um desprendimento do mundo. Quando nós nos tornamos ovelhas de Cristo, irmãos, nós rapidamente percebemos que esse pastor ele cuida de nós e que ele nos dá, nessa caminhada aqui nessa era, bons pastos, alívio, socorro, mananciais aqui e acolá. Mas tem uma coisa que a Escritura nos fala, irmãos, é que a caminhada do povo de Deus é uma peregrinação, que o deserto para o crente não é meramente quando você passa por uma provação. Na estrutura da redenção, o povo estava no Egito, que é o mundo, caminhando para Canaã, que era o reino dos céus. E toda a sua peregrinação foi no deserto. A partir do momento que o povo de Deus é tirado do império das trevas e está caminhando para Nova Jerusalém, toda essa vida é um deserto. Toda essa vida é, de alguma forma, entendendo a bonança do Senhor na sua providência, mas é de alguma forma um vale. Quando nós passamos por vales mais intensos que nos caem a ficha disso, epa, peraí. Eu não estou numa campina o tempo todo. Os vales nos lembram, irmãos, que nós não fomos feitos para essa era. Eles nos trazem desprendimentos do mundo e nos faz buscar os pastos eternos, desejar mais ardentemente os pastos eternos, irmãos. Por isso, querido, você precisa considerar, você está passando por algum vale da sombra da morte? É alguma angústia em sua alma? É alguma dor por alguma perda? É alguma provação, aflição financeira? É alguma provação na sua saúde? Debilidades? Dor? Qual é o vale? Eu não pergunto se você tem. Eu pergunto se qual é, porque se você é ovelha, você tem, passou, passa ou passará por algum vale. Como é que eu e você temos de reagir nisso, querido irmão? Primeiro, irmãos, nós devemos ter em vista que tudo isso é passageiro. Quando você estiver passando pelo vale da sombra da morte, não se desespere, como se a morte de fato tivesse chegado. É só a sombra, não é a morte. É passageiro, não é permanente. Lembra? Não esqueça. Quando você passa pelo vale da morte, não esqueça. Ele está tirando de um canto e está levando para outro. Está levando para outro. Vai chegar. É passageiro, meu querido. Boa parte das nossas angústias, quando nós passamos pelos vales, é porque nós simplesmente nos esquecemos disso. E como ovelhas bem abestadas, nós simplesmente achamos que ele nos trouxe para ali, para morar ali. Mas não é o vale o nosso lugar. É a campina para onde está nos levando. Os pastos verdes em maiores altitudes. Qualquer que seja o vale, meu querido, é passageiro e você tem de se lembrar disso na hora da provação. Lembre-se sempre também de que ele está lhe transportando para um pasto melhor. Se você está passando por algum vale, pressuponha isso. Ele está conduzindo para um pasto melhor. Melhor para a tua alma, melhor para o teu corpo, melhor para a tua vida. É um pasto melhor. Lembre-se também, querido, que você deve frutificar nesse vale. Uma planta que recebe adubo e não frutifica, ela peca contra o agricultor. Um animal que recebe todo o cuidado e não dá o fruto devido, ele peca contra o seu pastor. Quando o Senhor nos leva para o vale, Ele quer frutos. Ele quer mais confiança nele. Ele quer colher mais fé exercida e posta nele. Ele quer colher o fruto da oração.
Ele quer colher o fruto da humilhação. Nós acabamos de ler, irmãos, na leitura continuada, na Escritura Sagrada, Deuteronômio 8. O Senhor claramente falou: eu te fiz passar pelo deserto. Fui eu que te coloquei lá. Fui eu que tirei de você alimento para poder chegar e lhe dar. Para você saber que eu estou cuidando de você. Eu fiz você passar pelo deserto de serpentes abrasadoras para provar o teu coração, para tirar o fruto que eu quero. Eu fiz você passar por lá e não deixei nem consumir a sua sandália. A sua havaiana entrou nova e saiu nova. A sua roupa foi 0 e saiu 0. Eu cuidei, mas eu enviei para te humilhar, para que você saiba que não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Da mesma forma, irmãos, esse é o fruto que o Senhor quer tirar de nós. Essa maturidade de olhar para a caminhada com Ele, não sendo como simplesmente um Deus que vai dar brinquedos para nós, mas que está cuidando da nossa alma, que é mais importante. Ele pode dizer: eu te tirei de pastos, eu te fiz passar pelo vale da sombra da morte, para te provar, para ver o que estava no teu coração, para tirar de lá o fruto que eu quero que saia, para então depois te colocar em campinas verdejantes, para te dar pastos melhores, para que você saiba que nem só de pasto bom vive uma ovelha, mas na confiança no seu pastor. Ainda, irmãos, quando nós passarmos pelo vale da sombra da morte, nós devemos considerar um detalhe que o texto nos traz. Essa é a quarta coisa que nós aprendemos aqui, irmãos. Se você perceber a linguagem do texto, não é eu passei pelo vale da sombra da morte e não tive mal nenhum. A construção aqui, irmãos, ela é hipotética. Ela vem de um tipo de resolução, de percepção e de constatação, de preparação. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Nós não sabemos exatamente quando que Davi escreveu esse salmo. Com grande probabilidade, ele o fez quando ele ainda era pastor, antes de ser oficial de Saul, antes de ser rei, antes de passar por todas aquelas provações que ele passou. Antes de tudo isso, ele estava expressando a sua convicção. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Portanto, queridos, nós aprendemos com isso que nós devemos nos preparar para passarmos pelos vales da sombra da morte. Talvez hoje você não esteja passando por um vale muito profundo. Mais uma vez, a questão não é se você vai passar. A questão é quando. Então prepare a sua alma com essa convicção e essa resolução que está aqui. Mas há um diferencial aqui, irmãos. Ao passar pelo vale, há um fruto que o texto nos traz aqui, mas há um detalhe que é o fundamental em toda essa porção aqui do Salmo, que é esse que o texto fala assim: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E a segunda coisa que nós vamos considerar agora, irmãos, o vale, o efeito que Deus tira do vale, mas o aspecto fundamental aqui, a presença do Senhor. A grande questão, irmãos, no passar por vale da sombra da morte, está posta justamente aqui. O pastor está com as suas ovelhas. Eu acho que você lembra de quando nós iniciamos esse pequeno grupo do Saltério, a partir do Salmo 20, eu argumentei para a igreja em outras ocasiões que o tema que unifica esses salmos, entre outros temas, mas um que unifica esse grupo de salmos é o fato da presença de Deus como Messias. O Salmo 20, a igreja orando para que o Senhor não abandone o seu Cristo. O Salmo 21, o Senhor respondendo: não, eu não vou abandonar o meu Cristo. Ele está comigo e eu estou com ele. O Salmo 22, lidando com a questão da presença de Deus na vida do Cristo. Aí o Salmo 23, mais uma vez,
Ele está comigo. A presença de Deus aqui, irmãos, é o tema principal desse grupo de salmos, irmãos. E essa certeza que uma alma deve ter, irmãos, em todos os vales que passarmos, o pastor de nossa alma estará conosco. O pastor que Deus lhes deu para caminhar com vocês nesta era vai poder estar em alguns momentos, mas jamais vão poder estar em todos os momentos. Os presbíteros jamais vão poder estar em todos os momentos. Mas esse pastor está. Esse pastoreia a alma de cada ovelha do seu povo ininterruptamente. Ele está comigo. Não há, irmãos, nenhum vale que ele não conduza, que ele não esteja ali, ao nosso lado. Aliás, nós podemos dizer, não há nenhum vale da sombra da morte que ele nos conduza, que ele mesmo, Cristo, como nosso pastor, não tenha passado antes. Como nós já vimos no Salmo 22, irmãos, não há nenhuma aflição, nenhuma angústia, nenhuma provação, nenhuma tentação comum aos homens que Cristo não tenha passado no seu nível mais intenso. E por quê? Para socorrer o seu povo, para poder dizer, eu sou o pastor de vocês e eu sei o que é passar por um vale da sombra da morte. Eu estou com vocês. Você pode ter dúvida sobre quanto tempo vai levar o vale. Você pode ter dúvida se você vai encontrar algo mais assustador logo em seguida nesse vale. Você pode ter várias incertezas nesse vale. Você só não pode ter uma. Se ele está com você ou não. Porque ele está. E sabe o que é que o nosso coração mais vai ser tentado, irmãos, no vale? A achar que ele não está. A achar que ele nos abandonou. Mas ele disse, eu estarei com vocês. A presença, irmãos, dele faz toda a diferença. É melhor estar no vale da sombra da morte com ele do que nas campinas de Sodoma e Gomorra sem ele. É infinitamente melhor. Sabe qual é a profundidade disso, irmãos? Talvez a gente não perceba essa expressão, tu estás comigo, e a gente passa tão assim, desapercebido, lida com isso de qualquer jeito. Irmãos, isso tem um profundo significado. 3 passagens nos ilustram bem isso. Você pega Gênesis 3. O que era o Éden? O Éden ele foi preparado no mundo maravilhoso. O mundo todo era maravilhoso, meu querido. E por que Deus fez um Éden? Porque o Éden era um exemplo claro, era um símbolo da comunhão de Deus com o homem, da presença de Deus com o homem. Aí você lembra o que acontece quando o homem peca? Ele é expulso do Éden. Deus diz, o teu pecado faz separação entre mim e ti. Eu andava contigo, mas agora não ando mais. Eu estava em comunhão contigo, mas agora eu não estou mais. Sai do meu jardim. O homem perdeu a coisa mais importante para a sua alma e existência. A presença de Deus com ele. A comunhão do Senhor com ele. E aí você chega, por exemplo, Êxodo 33, 15. Quando o Senhor repreende o povo de Israel por sua idolatria, e em sua ira ele chega para Moisés para nos ensinar sobre o trabalho do mediador a partir de Moisés. Ele fala, Moisés, vai, eu vou fazer de ti um grande povo, e eu vou forminar essa nação. Aí Moisés, como um tipo de Cristo, não, Senhor, não, o que dirão do teu nome? O que dirão daquilo que tu és? Foi com esse povo que tu fizeste um pacto. Então tá bom, Moisés, eu não vou fulminar esse povo, mas eu não vou subir com vocês para Canaã. Eu coloco vocês lá, mas eu não vou com vocês. Aí Moisés fala assim, de que adianta subir para Canaã, para a terra que mana leite e mel, se tu não estás conosco? A tua presença é que nos distingue dos outros povos. Os cananeus habitam em Canaã com a terra que mana leite e mel. Mas nós temos o Senhor conosco. Se o Senhor não está conosco, qual é a diferença?
Por que Deus mandou construir o tabernáculo no meio das tribos de Israel? E todas as tribos dispostas ao redor do tabernáculo? Era para dizer ao povo, eu estou no meio de vocês. Eu estou com vocês. E aí você lembra qual é a promessa que Cristo nos dá nos apóstolos? Ide pregar o evangelho a toda criatura, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. As últimas palavras de Cristo nessa terra, irmãos, antes de ser assunto dos céus. As últimas foi para dizer, eu estou com vocês. Isso não é de pouco significado, meu querido. Ele quer imprimir isso em nossa alma, essa certeza. Eu estou com vocês. Na bonança, no leito de morte. Nós temos que ter uma certeza, irmãos. Ele está conosco. A presença de Deus, irmãos, é a coisa mais importante na vida do ser humano e a coisa mais valiosa para o Filho de Deus. Tire-nos tudo, mas não nos tire a presença de Deus. O céu, irmão, só é céu por causa da presença de Cristo. O vale da sombra da morte só é sombra porque o pastor está conosco lá. Do contrário, seria morte. Mas ele está conosco. É sombra. Por isso, meu querido, confie, creia, saiba, perceba com os olhos da fé. Por mais que seu coração seja tentado a não crer que Ele está com você, Ele está. Mesmo Cristo gritando na cruz, Deus meu, por que me abandonaste? No mesmo salmo ele diz, eu sei que o Senhor está comigo. A tentação vai vir. Ela vai vir. Os sussurros de Satanás da nossa carne, ele te abandonou. Ele não está com você. Ele não é tão bom pastor assim. Mas nós podemos resistir à tentação de Satanás da nossa carne, dizendo, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Só que isso tem um efeito, irmãos. Nós acabamos de falar o efeito novamente. Qual é o efeito? É um efeito que é um tanto que contrassenso com o vale da sombra da morte. Você passar pelo vale da sombra da morte, você tem que ter como expectativa de consequência em sua alma medo, pavor. Para falar uma palavrinha chique, de uma linguagem da nossa era, fobia, pânico. É próprio do vale. Só que o efeito, irmãos, é justamente o contrário. Davi diz, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, aterrorizador, que é feito para imprimir um medo na minha alma, eu não vou ter medo algum. Por quê? Porque eu sou forte? Não. Porque eu sou machão? Não. Porque eu sou espiritualmente elevado? Não. Porque eu sou uma ovelha experiente e eu sei que é só um valezinho? Não. Porque tu estás comigo. A presença de Deus, irmãos. Preste bem atenção no que eu vou falar agora. A presença de Deus dissipa todos os medos da nossa alma. Todos. Nenhum é legítimo. Ele pode vir bater a porta do nosso coração. Ei, eu sou o medo, eu quero entrar. Mas não é legítimo ele habitar lá dentro. Por quê? Porque ele falou, eu estou com vocês. Esse é o efeito esperado, irmãos, do coração que é cônscio da presença de Deus. O senso da presença de Deus, ele dissipará todos os nossos temores. Todos, meu irmão. Todos. Não existe essa de fobia. E que está tudo bem você ter uma fobia. Não existe essa de você fazer uma cama para você se entregar ao seu pânico. Isso existe, está na nossa alma. Mas o que eu estou dizendo é que o Senhor nos providenciou um remédio. E não é químicos. Não são conselhos vazios e pueris. É a presença dele no seu povo. E se você se levantar para dizer que isso é simplismo, você prova que você não sabe qual é o poder da presença dele na alma do seu povo.
Se o medo prevalece em meu coração, se ele toma conta de mim, é só por causa de uma coisa. Eu quero que eu e você saibamos disso. Se o medo prevalece em nosso coração, se ele toma conta e governa o nosso coração, nos paralisando na vida, nos paralisando em qualquer coisa, é só por causa de uma questão básica. Pode ter outras enramadas, mas só tem uma básica. Eu não estou sendo afetado pelo senso desse fato bendito e maravilhoso. Ele está comigo. Cristo aplica isso de diversas formas. Quando ele vai falar contra o medo pecaminoso, ele diz: não temam os homens. Não temam nada nesta era que vai fazer só mal ao corpo de vocês. Quem vocês têm que temer acima de todas as coisas é Deus. Ele pode lançar o corpo e a alma no inferno. É Ele quem refreia o mal ou quem dá o mal. 4 salmos à frente, irmãos, Davi vai voltar a falar sobre isso. Veja, por favor, o Salmo 27. Uma coisa fantástica, irmãos. Olha que convicção de alma. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. Então, se Ele é isso para mim, a quem eu temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se achegarem contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Só pode falar isso aqui com essa convicção, irmãos. O coração que foi tomado pelo senso da presença de Deus. Ainda que um exército se acampe contra mim. Talvez isso soe tão longe para nós, um povo que, e a nossa geração que não sabe o que é uma guerra, os horrores de uma guerra, do que é ser sitiado, do que é ter um exército pronto para enfiar uma espada no seu bucho. Mas esse homem sabia. Isso ganha significado. Por quê? Porque tu estás comigo. O Salmo 4:8 fala a mesma coisa, irmãos. Antes ele já tinha colocado o mesmo conceito. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Na verdade, irmãos, esse efeito é o mais seguro e certo efeito prometido por Deus que o seu povo deveria ter por saber que ele estava com ele. Não ter medo. Quer ver como é um padrão? Vem comigo rapidamente para Gênesis. Gênesis 26. O tempo todo ele repete esse mesmo conceito, essa mesma causa e esse mesmo efeito. Eu estou com vocês, por isso não temam. Não sejam dominados pelo medo. O medo não é senhor de vocês, sou eu. Gênesis 26, 24. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Deuteronômio, por favor, Deuteronômio 31, pulando aqui alguns outros textos no meio dessa sessão. O povo prestes a entrar na terra prometida. O que é que o Senhor faz? O Senhor lembra da mesma coisa, o mesmo fato. Deuteronômio 31, 8. O Senhor, pois, é que vai adiante de ti, Ele será contigo, isto é, Ele estará com você, não te deixará, nem te desamparará. Por isso, não temas, nem te espantes. Ele repete a mesma coisa a Josué 1:9, em Jeremias 42:11 e inúmeros outros textos. Essa conclusão, irmãos, ofende alguns. Os hipersensíveis insistem em espernear que afirmar que a causa dos nossos medos ou de sermos dominados pelo medo é a nossa falta de confiança em Deus, porque isso vai colocar um peso na consciência da pessoa, porque a pessoa precisa de acolhimento, parará. Mas é justamente o contrário. É aqui que está o acolhimento. É constatarmos a raiz do nosso problema segundo a certeza da palavra de Deus que nos dá esperança de sermos livres do medo, meu querido.
É saber que o problema é o remédio que ele nos apontou. O problema é a falta de confiança nele. Qual é o remédio? Confiar nele. Mas isso não é fácil. Isso não é simples. É muito mais fácil empurrar alguns químicos no cérebro do que trabalhar a confiança na alma, que vem só de uma obra do Espírito Santo. É nisso que há esperança e consolo, irmãos. É nesse fato, e não ser afetado por ele, que há poder e força para vencer o medo. O medo só será afugentado nas ovelhas que aprenderam a confiar no seu pastor. Nas ovelhas que entenderam que a presença dele lança fora todo medo. Todo medo. Você está sendo paralisado pelo medo, querido? Qual medo tem consumido a sua alma? É o medo de alguma doença? É o medo que está por trás de todos os medos, a morte? É o medo de falir? É o medo de ser abandonado, ficar sozinho ou sozinha? O medo de nunca encontrar alguém, nunca se casar? O medo de não ter um melhor emprego? Qual é o medo que tem alcançado o seu coração? Medo de sair de casa? Medo de falar na frente dos outros? E mais uma vez, a raiz de todos os medos, conforme Hebreus 2,15. O medo da morte. Se você tem sido assolado pelo medo, qualquer dele, qualquer forma dele, olhe para esse fato. Confie na presença do teu pastor. Isso é que dá segurança. Isso é um fato certo. Porque ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, ele está comigo. Medite nisso. Para que essa verdade extirpe e lance fora todo o medo da sua alma. O medo não é o teu Senhor. O medo, ele te diz, me ouça, me obedeça. Faça conforme eu estou te alertando. Porque eu sou o teu pastor e eu vou cuidar de ti, eu sei o que é melhor para ti. Se você me ouvir, tudo te vai bem. Mas o medo não é um bom pastor. É outro que é bom pastor. O outro pode dizer, confia em mim. Pode ir pelo vale da sombra da morte, porque eu estou com você. Se você é crente no Senhor, se você já é ovelha desse pastor, olhe esse consolo para você, meu querido, e não busque saciar a sua sede em cisternas rachadas. Não busque lidar com o seu medo com armas pueris que não vão vencer o seu medo. Vá para esse manancial de consolo. Volte para ele, ovelha de Cristo. Olhe que você vai passar pelo vale, mas saiba também que esse pastor está com você. Mas se você não é ovelha desse pastor ainda, toda a sua vida não é meramente sombra da morte. É morte. É morte. Você não simplesmente passa por algumas ocasiões de medo. O medo marca a sua vida. Porque você tem medo do que vai acontecer após a sua morte. Você tem medo do controle que você não tem da sua vida. Então você tem a oferta do pastoreio desse pastor. Se volte para ele. Creia. E ele será o seu pastor. E você poderá dizer, como todas as ovelhas dele, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, nós te bendizemos pelo teu cuidado pastoral, Senhor. Como um sábio e o mais sábio pastor, o Senhor nos conduz pelos caminhos que são próprios, Senhor.
O Senhor jamais nos movimentará e nos levará por vales, se não for para nos colocar em pastos melhores, Senhor. O pasto do teu cuidado, o pasto da fé amadurecida, o pasto da experimentação do teu consolo. Quantos pastos verdejantes o Senhor tem reservado para nós, Senhor, na passagem e através da passagem dos vales. Nos dá, Senhor, a percepção, o discernimento, Senhor, espiritual, no teu cuidado, Senhor, nesses vales, para que nós não sejamos como ovelhas tolas, Senhor, esperneando, amedrontadas. Ó Senhor, e quando o medo que é próprio do nosso coração, que veio com a queda, porque quando Adão pecou, ele sentiu aquilo que não era comum ao homem, medo de ti, um medo pecaminoso. Que a tua presença, Senhor, favorável e bendita e cuidadora, poderosa, Senhor, lance fora todo medo em nossa alma. Que aquilo que nós não conseguimos fazer, nem nenhum, Senhor, dos artifícios carnais e pueris que os homens inventaram, Senhor, pode fazer, seja alcançado, Senhor, pelo poder da tua presença, Senhor, em nós. Nos abençoa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.